Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar mais uma vez para você, estudante do 9º ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver coesão sequencial. Lembrar que coesão é a articulação de palavras. Sequencial, sequência. Mas o que será isso? É uma coesão de sequência. Vamos estudar, mas também mando aqui um abraço para a professora de Libras, Isabela Araújo, e a Ana da transmissão e a Manuelzinho também. E vamos caminhando. Trago para vocês hoje uma reflexão. Acompanhem comigo na tela. Saudade é uma das palavras mais presentes nas poesias de amor da língua portuguesa e também na música popular. Saudade, só conhecia em galego-português, descreve a mistura dos sentimentos de perda, distância e amor. Lígia Guerra. Então é isso aí. De acordo com essa reflexão, vamos agora caminhar, baseados nela, sobre essa questão da coesão sequencial. O que é este assunto? Lembrar sempre, quando a gente fala coerência e coesão, coerência é a articulação das ideias, coesão é a articulação gramatical. Acompanhe comigo na tela. Ao produzirmos um texto, desejamos nos comunicar com nossos leitores, aquele que nos recebe, o receptor, nossos interlocutores, transmitir-lhes informações e modificar seu comportamento. Lembrar que quando a gente produz um texto, a gente quer que esse texto seja entendido e seja aceito. Quando eu falar aceito, que a pessoa o entenda como um texto com coesão, coerência, e lembrar sempre da argumentação e da persuasão. Também um ponto importante, lembrar que a palavra texto vem de tecido, aquilo que se tece. Nesse caso, com a coerência e a coesão. Coesão, mais uma vez, a articulação gramatical. Coerência, a articulação das ideias. E vamos caminhando. Aqui eu trago para vocês, mais uma vez, a definição de coesão sequencial. O que é uma coesão sequencial? Acompanhe comigo. É um recurso utilizado ao longo da produção textual com o intuito de articular as ideias apresentadas pelo redator. A gente vai articular essas ideias utilizando o que? Os conectores. Quando eu falo a vocês de conectores, estamos falando de preposições, conjunções, advérbios, pronomes, o próprio verbo também que nós veremos. Eles fazem a sequência do texto. E lembrar que quando falamos na questão das conjunções, por excelência, nós temos as coordenadas, as subordinadas, nós temos a ideia a ser transmitida. E ainda mais temos, como o nome já sugere, esse é um mecanismo importante para dar uma sequência. Por isso que é coesão sequencial, lógica, a redação, sendo, portanto, elemento fundamental para a coerência do texto. Então vejam, coesão, lógica, coerência, sequencial, sequência e os conectores. Vejam só, textualidade. O que é textualidade? Textualidade, jovem, é justamente a característica, certo, de seu texto ser um texto. Por exemplo, por essa razão, é importante lembrar que o texto não pode ser um aglomerado de frases sem conexão, um aglomerado de frases soltas. Ele, o texto, precisa apresentar textualidade, que é o princípio de tornar um texto um texto. Quando eu falo tornar um texto, é tornar um texto aceito, coerente, lógico, coeso, conciso. Ou seja, ser bem estruturado, ter palavras, frases e ideias articuladas entre si. Então eu posso dizer que a textualidade, nós temos a harmonia
entre os elementos que compõem a estrutura oracional e a lógica das ideias transmitidas. Vamos ver aqui. Ainda sobre a textualidade, nós temos os articuladores textuais ou conectivos, são alguns dos elementos indicados para estabelecer a conexão entre os parágrafos. Lembrar que quando vocês têm uma aula sobre, por exemplo, conjunções, vocês vão aprender a utilizar as coordenadas, as subordinadas, certo? Observar se essa ideia está de acordo com aquela e vice-versa. Eles, os conectores, são representados pela, como eu já falei, conjunções, advérbios, pronomes, preposições, os pronomes, no caso, pronome relativo, por exemplo, e também o próprio verbo. Então, lembrar que eles fazem a textualidade, eles ajudam na argumentação, eles ajudam na questão da coerência. Então, é importante. Aí vejam só, os articuladores. Qual a importância dos articuladores? Qual a importância dos conectores? Acompanhe na tela, nós temos três grandes importâncias: a cognitiva, a enunciativa e a argumentativa. Cognitiva, guia o interlocutor para a interpretação correta. A enunciativa remete à própria ideia apresentada. E a argumentativa, direcionar os argumentos da redação. E esse direcionamento vai mostrar justamente o quê? A questão da defesa da tese. Aí você me diz, tese, professor? Nós falamos, certo? Nós escrevemos, quando temos o quê? Uma tese, algo para ser dito, defender aquela ideia. E quando a gente defende aquela ideia, olhando para mim agora, quando a gente defende aquela ideia, a gente defende com clareza, objetividade, concisão, persuasão, persuadir alguém sobre um determinado ponto. Então vejam só, para isso o seu texto tem que estar bem articulado. No caso de hoje, a questão gramatical sequencial com os conectores e ao mesmo tempo o que? Ele ser provido de boas características, tanto na coesão quanto na coerência. E lembrar que um texto bem articulado é um texto que garante o que? A coerência. Vamos ver. Trago para vocês também os verbos, os marcadores verbais. O verbo também é um mecanismo que ajuda na coesão sequencial, certo? As flexões e modos do verbo, presente, passado, futuro, servem de referência para o leitor identificar e entender a ordem cronológica dos fatos. Em uma narrativa, é muito importante conhecer a ordem cronológica dos fatos. Vamos caminhando. Por exemplo, olha esse texto aqui. Nesse texto, em negrito, nós temos enriqueceu, economizou, ganhara, retirar-se, deixou e estava. Os verbos que estão em negrito são verbos que estão no passado, estão indicando que esse texto, esse fragmento desse romance brasileiro está marcando, certo, o que o personagem descrito, que nós vamos ler, certo, ele fizera no passado e como ele está hoje. Veja, João Romão foi, dos 13 ao 25, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que ao retirar-se, o patrão pôra a terra e lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com que estava dentro, como ainda 1,500 em dinheiro. Veja que todo o texto é arquitetado no tempo passado para mostrar, justificar como ele está hoje. Então, olha a articulação. E lembrem-se, toda a produção linguística, seja ela oral ou escrita, se realiza em forma de enunciados, estes conhecidos por gêneros textuais. Lembrem-se que nós já vimos o artigo de opinião, em que a pessoa se coloca no texto, no editorial, há o argumento. Então, a argumentação ela deve ser feita de forma fundamentada. Lembre-se disso.
Mas fica a pergunta, o que é um bom texto? Se eu estou tratando de coesão sequencial, a pergunta é o que é um bom texto? Vamos ver, não só na questão da lógica, claro, certo, que é importantíssima, como também a questão de quê? A questão da coesão. Um bom texto, olha, acompanhe comigo. O bom texto é aquele produzido com a organização de palavras que se unem, olha, unir aí, adequadamente umas às outras. Pronto, esta é uma boa definição do que é, aliás, a coesão sequencial. Essa organização, essa questão das amarras do texto, com os conectores que nós vimos. Vamos ver aqui, termos, os termos da oração. Assim os termos vão formando de uma oração e as orações vão construindo períodos. Os períodos formarão parágrafos e os parágrafos formarão o texto. Então, tudo isso tem que estar bem coeso, bem arquitetado, bem organizado. O sentido lógico, acompanhe na tela. Por que coloquei aqui essa questão, certo? De uma tábua de xadrez. Por quê? Para mostrar que assim como o xadrez, há uma lógica nas peças. As peças, certo? Os elementos do texto, do período, eles têm que estar arquitetados, organizados. Vejam só, essa união ou ligação entre elementos de um texto deve apresentar um sentido lógico e coerente. Para isso, é necessário observar as relações de sentido existentes entre eles. Então vejam, coesão sequencial, relação de sentido, pois se eu uso conjunção, as conjunções, como eu já falei, há as coordenadas e as subordinadas. Elas devem estar no texto em harmonia para garantir o quê? A lógica do texto. Vejam só essa frase. Acompanhem comigo. Vamos ver. Todo mundo acompanhando. Gosto de ir à festa de aniversário. Veja, gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua festa. Está estranha a oração. O cara gosta, a pessoa gosta de ir à festa, mas vou à sua festa. Certo? Não seria melhor, não gosto de ir a festas de aniversário, porém vou à sua. Porque esse mas é uma adversidade. Se ele é uma adversidade, está mostrando a ideia contrária, é uma conjunção. Então vejam só, estudantes, é justamente isso. A coesão sequencial é essa articulação de ideias, essa organização das ideias através dos conectores, certo? Dos articuladores. Então, nesse caso, como nós vimos, não havia sentido. Eu gosto de ir à festa, mas vou à sua. Veja só, porque o mais é uma adversidade, mas gera uma expectativa de que você apresenta uma estrutura que se oponha à anterior. E aqui trago para vocês, mais uma vez, o conector barra sentido, o sentido do texto. Gosto de ir à festa de aniversário, mas não posso ir à sua. Nesse caso, manteve o quê? A lógica, mas não posso ir à sua. E essa imagem do baralho aí é justamente para mostrar o jogo de palavras, a preocupação com a escrita. Então veja, gosto de ir à festa de aniversário, mas não posso ir à sua. Então esse mas fechou bem essa questão da adversidade. Reflexão, acompanhem comigo. Já que eu estou falando de coesão, coerência, podemos comparar um texto com um prédio? Será bem estranho isso, né? Eu posso comparar um texto com um prédio? Vamos ver? Veja, acompanhe na tela. Como um prédio, um texto torna-se bem construído e coeso quando usamos os elementos gramaticais ou coesivos no interior das frases de forma adequada. Assim, como qualquer boa construção, terá uma boa estrutura para não desabar. Olhando para mim, o que é que essa passagem quer dizer? Essa reflexão quer dizer? Essa reflexão está dizendo o quê? Assim como um prédio, um texto tem que ser bem articulado, bem organizado. Então, e lembre-se de você, estudante, que vocês vão fazer daqui a alguns anos vestibulares, concursos. Então, é importante que vocês tenham esse cuidado com a escrita. É importante que vocês tenham esse cuidado com a articulação das ideias.
E quando falar de coesão sequencial, é o uso dos conectores na sequência oracional. Olhem só na tela os conectores que eu falei: conjunções, pronomes, preposições, advérbios. Como eu falei, vocês também, o próprio verbo pode ser. Então, são essas palavras que fazem a amarra textual, a sequência, a harmonia textual. Então, lembrem-se disso. Conjunção, todo mundo conhece as conjunções. Olha aí um exemplo. Os dias passam e as prestações chegam, mas a vida continua. Olha aí, uma oração se ligando à outra por um conectivo, uma conjunção adversativa. O pronome. O professor aplicou uma prova. Ele elaborou uma questão atual. Esse ele está retomando o professor. É um pronome. O que é o pronome? É uma classe gramatical que se refere ou que acompanha o ser, certo? Gravem bem. Preposição. Vamos ver. Gosto de vocês. De é um elemento coesivo que liga, certo? O verbo com o complemento. Então, é importante conhecer. Advérbio, olha aí, hoje amanheceu um dia lindo, hoje e não outro dia. Então, o que eu gostaria de prestar bem atenção é que preposição, conjunção, advérbio e pronome fazem justamente essa organização textual. Não é simplesmente você, estudante, identificar na frase isso é uma conjunção, isso é um advérbio. Qual a necessidade de conhecer uma conjunção? O porquê conhecer um advérbio? O que é que eles mudam dentro da oração frasal? Importante, caso os elementos de ligação sejam mal empregados, o texto não apresentará noção de conjunto, ou ainda, sua linguagem se tornará ambígua e incoerente. Eita, fugir da ambiguidade. O que é ambiguidade? Duplo sentido. Ambiguidade. Duplo sentido. E a gente, para fazer um texto bem organizado, deve fugir dessas questões. Acompanhe. Por exemplo, olha só essa frase ambígua. A menina, a mãe pediu para a menina sair do seu quarto. Do seu quarto. Essa frase está clara? A mãe pediu para a menina sair do seu quarto. De quem é o quarto? O quarto é da mãe? O quarto é da menina? Certo? Há uma terceira pessoa no meio. Então, esse seu quarto se refere a quem? Então, tome cuidado. O problema está no pronome seu, que não dá uma informação clara, objetiva. Não. Então, tome cuidado com isso. Lembrando aqui que para a gente escrever com a coesão, a garantir a coesão, deve conhecer os mecanismos da língua e escrever de forma clara, coesa e concisa. Em síntese, a coesão refere-se à forma ou à superfície de um texto. Ela é mantida por procedimentos gramaticais, pela escolha do conectivo adequado, e consiste na conexão de diversos enunciados que compõem um texto. Eu gostaria de lembrar agora a seguinte questão. Quando eu falo de coesão, e em especial coesão sequencial, lembrar que a coesão sequencial é aquela que vai usar os conectores. Eu uno essa oração com aquela oração. Aí precisa no meio estar os conectores. Então, em síntese, a coesão refere-se à superfície do texto. O que é a superfície do texto? Vejam só, enquanto que a coerência é a profundidade do texto, a ideia do texto, a coesão garante a ideia, certo? Trabalhando a boa articulação das ideias. Aí, veja, a frase, a menina estava no seu quarto dela, quando a mãe pediu que ela saísse. Veja que agora nós não temos mais a ambiguidade. A menina saiu no seu quarto, quando a mãe pediu para que ela saísse. Ela estava no quarto dela, certo? Então vejam só, acompanhem comigo. Falar de coesão sequencial é falar de articulação de ideias. E para isso é importante conhecer pronome, conjunção, etc. E vamos caminhando aqui ainda, vamos estudando. Aqui trago para vocês, assim como o anterior ficou difícil, a menina estava no seu quarto quando a mãe pediu para que ela saísse. De quem era o quarto?
Exemplos. Aqui na tela nós temos aqui de ambiguidades, exemplos de ambiguidade. João foi atrás do táxi correndo. Ana quebrou o gerente da loja com o seu irmão. Meu pai foi embora da loja de sapatos. Ele sentou na cadeira e quebrou o braço. Eu visitei a igreja do país que sofreu atentado. Veja só, no primeiro, João foi atrás do táxi correndo. Quem estava correndo? João ou o táxi? Ambígua. A Ana encontrou o gerente da loja com o seu irmão. É o irmão de quem? Do taxista, certo? Ou da personagem? Então, de quem é? Terceiro, meu pai foi embora da loja de sapatos. Quem está? O pai estava com sapatos ou a loja vendia sapatos? Não sei. Ele sentou na cadeira e quebrou o braço. O braço de quem? Dele ou o braço da cadeira? Eu visitei a igreja do país que sofreu o atentado. Eu visitei a igreja do país que sofreu o atentado. Quem sofreu o atentado? O país ou a festa? Então vejamos aqui. Vamos trazer agora aqui um pouco a revisão. Olhando para a tela, por favor, olhando para a tela, nós temos a seguinte questão. Quando a gente falar de coesão, a gente tem que lembrar de que a coesão e a coerência são importantes para que nós evitemos as ambiguidades. O que é ambiguidade? Duplo sentido. Você pode chegar, olhando para mim agora, você pode chegar para mim e perguntar, professor, o texto literário, a ambiguidade. O texto literário está num ponto. Aqui na linguagem denotativa, lembrar que eu tenho a conotação e a denotação. Conotação, sentido figurado. Denotação, sentido real. Quando você vai falar no seu texto formal ou seu texto não literário, certo? Você vai falar com a linguagem objetiva. Essa frase aqui, a primeira frase, João foi atrás do táxi correndo. Esta frase aqui, quem estava correndo, João ou o táxi? Então, é importante evitar isso na linguagem do dia a dia. Então, é importante as ambiguidades. E lembrem-se, quando eu digo a frase, a filha do fazendeiro que é artista. Esse que é a filha do fazendeiro que é artista. Quem é artista? É a filha ou a mãe? Então, lembrem-se disso, evitar a ambiguidade, duplo sentido. Já o texto literário, como algumas pessoas tocam, certo? Sobre esse exemplo, o texto literário é uma outra proposta, é a proposta metafórica. Então vamos lá aqui, lembrando da aula de hoje, coesão sequencial. Coesão é a articulação. Quando eu falo de coesão sequencial, sequência das ideias. Quando eu falo de coesão sequencial, eu falo de conectores. E lembrar da linguagem denotativa, certo? E cortar a repetição, cortar também o duplo sentido, é falar muito com poucas palavras. Então é por isso que é uma coesão sequencial, falar muito com poucas palavras. Olhando para a tela, por favor, olhando para a tela todos. Então vejamos aqui, para a gente fechar a nossa aula, é importante passar agora aqui um certo momento, certo? Um certo momento, lembrar da nossa revisão. Então vamos ver aqui. Textualidade é aquilo que faz um texto ser um texto. Textualidade, um texto ser um texto. E lembrar que entre esses pontos nós temos a coesão e nós temos a coerência. E lembrar que a coesão aqui é sequencial. O que é coesão sequencial? É o sentido, é a sequência lógica. E lembrar que nós vimos o texto argumentativo, argumentar, a coesão, a coerência, a sequência, as conjunções, preposições. E é isso aí. Agradeço a Isabela, aqui, a nossa professora de Libras, e a Ana Macário do Som. Um forte abraço em todos vocês.